A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 12. A vinda de Jesus. A manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humanidade representa a chave de todas as virtudes. Ou seja, enquanto as pessoas esperavam um rei coberto de ouro e outros bens materiais, ele veio trazer a mensagem de amor. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, há 2000 anos atrás, ele achava que a gente era maduro para entender as mensagens que até hoje, né? Até então ele tinha mandado mensagens através dos profetas e filósofos, né? Mas até hoje a gente ainda está, né? Em vão, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, de João Batista, de Ana, de Isabel, de José, de João Batista, bem como a personalidade sublimada de Maria, tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o auxílio daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, Jesus poderia lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então vamos lá. Simeão foi o sacerdote judeu que viu o menino Jesus recém-nascido no templo de Jerusalém. Foi ele quem circuncidou Jesus. Foi dito a ele que ele não morreria sem ver o Messias, ou seja, houve um fenômeno mediúnico que é colocado como Deus disse, o anjo falou, né? Ana era profetisa, é mãe do profeta Samuel. Isabel era mãe de João Batista, filha de Maria, prima de Maria. João Batista, primo de Jesus, foi quem o batizou para cumprir a profecia. E José foi o protetor de Maria e de Jesus, aquele que por sua elevação foi escolhido para proteger. Maria e José, na fase em que eles precisavam de cuidados, né? Um espírito tão elevado que entra e sai em silêncio, ou seja, pouco ou nada se sabe dele. E aqui Emmanuel diz a personalidade sublimada de Maria, porque só alguém tão sublime poderia abrigar Jesus em seu ventre, né? Emmanuel diz, tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas, porque não importa se Maria teve ou não mais filhos, não importa nada disso, e o pessoal quer saber dessas coisas e não se focar no que é importante, né? São outras tantas observações desnecessárias que o pessoal vai atrás, né? O Cristo e os essênios. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e redenção. Sim, os essênios eram muito desenvolvidos, né? Muito evoluídos, porém não tinham o que ensinar para Jesus, né? Um espírito elevadíssimo que não tinha motivos para esquecimento como nós precisamos esquecer algumas coisas para poder aprender, para poder encarar a nova oportunidade. Jesus não tinha nada para esquecer.
Então, ele teve, se ele tivesse algo, né, no caso, seria para ensinar e não para aprender. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. Porém, apesar da elevada cultura das escolas essênias, o mestre não necessitou de sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, se mostrou qual era, dentro da superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Então, se todos os que estavam aqui eram seus prepostos, seus discípulos, o que eles tinham a ensinar a Jesus? Eles tinham a aprender. Afinal, Jesus foi o criador do orbe. Cumprimento das profecias de Israel. No seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda na Terra, mas reafirmando que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Muito tempo antes da manjedoura e do Calvário, os profetas de Israel afirmam sobre ele: levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregado de opróbrios, de ofensas, de infâmias, e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto, coberto de ignomínias, de insultos, de afrontas, não merecerá consideração. É que ele, Jesus, carregará o fardo pesado de nossas culpas e dos nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis que na sua figura de um homem vergado ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Então a gente sempre ouve, né? Jesus nos limpou de todos os pecados, né? Ele levou todos os nossos pecados. Não, foram os nossos pecados que os levaram à cruz, né? Ele não sofreu pela ira de Deus, mas pelos nossos pecados, ou seja, os pecados o fizeram sofrer, os erros cometidos pelos humanos imperfeitos o levaram ao Calvário. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso de nossas iniquidades, desrespeito e negação das leis dos mandamentos de Deus, iniquidades, né? Humilhado e sofrido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como o de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Aqui ele está, assim, dizendo do Isaías 53. Portanto, quando lemos muito tempo antes, entendamos 1000 anos antes de Cristo, antes do seu nascimento. A profecia, uma das traduções, né, é a seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor?
porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tínhamos beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico da sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ou seja, tudo que Jesus passou foi predito 1000 anos antes. Ele só cumpriu a profecia, no caso, né? A grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se por muitos cultos religiosos do Oriente, caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imortalidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Mas, infelizmente, muitos usaram, e ainda usam o seu nome para continuar a dissolução e a imoralidade. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados, mais simples, para viver a intensidade das suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário feito dos aerópagos, tribunais atenienses antigos, dos fóruns e dos templos, para se fazer ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verifica-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade, na mesma estrada luminosa do seu amor. Desculpa.
Combateu pacientemente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga, a lei de Moisés, com a doutrina do esclarecimento, os 5 livros do Moisés, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa reuniu todas as filosofias, clarificou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Iniquidade é fazer o que sabe que não deve, sem se importar com as consequências, nem se importar com os outros. É mais ou menos isso. A palavra divina. Não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo nos evangelhos. Semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo, competindo apenas às suas comunidades e aos seus adeptos a observação do ensino imortal, aplicando-a a si mesmo, a si próprios, no mecanismo da vida de relação, de modo que se verifique a renovação geral na sublime exemplificação, porque se a manjedoura e a cruz constituem lições inesquecíveis, muito mais devem representar para nós os exemplos do Divino Mestre no seu trato com as vicissitudes, os altos e os baixos, da vida terrestre. Ou seja, cabe a cada um de nós observar os ensinamentos e aplicá-los no nosso dia a dia, fazer nossa reforma íntima, nos ajudar mutuamente, crescer em grupo. Olha o que ele está falando, renovação geral. E ele também diz que devemos nos ater aos exemplos do Mestre, muito mais que a manjedoura e a cruz. Vamos observar que muito mais que os exemplos, muitos de nós lembram mais da cruz do que da manjedoura do que esses exemplos. Muitas vezes nos preocupamos muito mais com o que as pessoas fazem, com o que as pessoas são, do que ajudá-las. Costumamos rotular as pessoas ao invés de amá-las. Olhamos o cisco no olho do outro e não nos preocupamos com a trave do nosso olho, né? Bem isso. De suas lições inesquecíveis, decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas em face das doutrinas imperialistas da atualidade, mas é preciso reconhecer que os 2000 anos já se passaram sobre a palavra divina. 2000 anos em que os homens se estraçalharam em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição. Vamos lembrar das cruzadas, os 600 anos da Inquisição, as bruxas de Salem, né, onde o fervor religioso exacerbado e o medo do desconhecido lançaram os habitantes de Salem a uma onda de histeria coletiva, né? Jovens mulheres, principalmente, foram alvo de acusações infundadas, muitas vezes motivadas pela inveja, pelo rancor ou disputa de terra.
em um contexto onde a superstição e a desconfiança reinavam, qualquer comportamento ou característica fora do comum poderia ser interpretado como um sinal de ligação com o mal. A Inquisição Espanhola, ou o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, foi estabelecida em 1478 pelos reis católicos Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela. O seu objetivo era manter a ortodoxia católica nos seus reinos e substituir a Inquisição medieval, que estava sob o controle papal. E ele se tornou essa Inquisição, né, se tornou a mais substantiva das 3 manifestações diferentes da Inquisição Católica mais vasta, juntamente com a Inquisição Romana e a Inquisição Portuguesa. A Inquisição Espanhola pode ser definida de forma ampla, abrangendo todas as colônias e territórios espanhóis, que incluíam as Ilhas Canárias, o Reino de Nápoles, e todas as possessões espanholas na América do Norte, Central, do Sul, sem falar que aqui no Brasil também temos marcas da Inquisição. Incendiaram e trucidaram em nome dos seus ensinos de perdão e de amor, massacrando esperanças em todos os corações. Então, ele está falando dessas inquisições. Mas o século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida. A dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações do progresso. A dor é nossa aliada, ela é necessária, porque se ela não nos acompanhasse, não nos modificaríamos. Temos a tendência ao comodismo, do jeito que tá bom, mas ela vem nos mostrar que há algo a ser modificado. Então, nós devemos agradecer a dor. Crepúsculo de uma civilização. Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e destruição. Então, os interesses econômicos e políticos que foram usados em nome de Jesus para se enriquecerem. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. Muito devagar, mas amadurecemos. Quase não temos mais escravos. De vez em quando a gente ouve assim, um trabalho escravo aqui e ali, mas praticamente, a gente já não tem mais. Já estamos começando a respeitar os diferentes, então já está começando uma modificação em nós. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição, ou seja, pessoas que foram lesadas por esses horrores que acabamos de lembrar, podem ser ressarcidas pelo progresso da ciência. E, enquanto a política do mundo se sente manietada, se sente presa diante dos dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho. Mudança de trabalho a curto, médio e longo prazo, para que nós possamos nos modificar e, portanto, modificar o planeta. Porque a direção da Terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Jesus está no leme, não nos esqueçamos disso. Não acontece em nosso planeta nada sem a sua permissão. Essa fala é de Maomé. O exemplo do Cristo.
Porém, sem nos referirmos aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo foi para sempre na terra, como o tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos, os exemplos de Jesus. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Então, ele deixou claro que nenhuma ovelha se perderá. Tem até a parábola da ovelha, parábola da dracma e outra parábola que sintetiza a mesma coisa. Ninguém vai ficar para trás. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança reunindo-se em novas catacumbas romanas para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. E muitas vezes, nos corações humildes e aflitos, que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E para fecharmos esse capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra, recordemos o episódio do monge de Manilha, que, acusado de tramar a liberdade da sua pátria contra o jugo, contra a opressão dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido a cadafalso. É aquela forca que eles tiravam o chão e a pessoa, né, caindo, era enforcada, né? No instante do suplício, o mísero condenado soluça desesperadamente: como será possível que eu morra assim inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura aos seus ouvidos: Jesus também era inocente. Então, passa pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza. As lágrimas secam e a serenidade volta ao seu semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, ele o que responde resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.